Fala bancário, fala bancária, sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Bancário. Aqui você encontra estratégias para superar 100% das suas metas no banco. Eu sou a Kelly Evangelista e hoje eu vou falar sobre o poder da pergunta. O poder da pergunta é uma arma poderosa para os bancários utilizar aí no seu dia a dia. Então, se você quer saber um pouco mais sobre perguntas persuasivas, como você pode usar isso a seu favor para que você consiga ser muito mais assertivo nas suas ofertas, fica aqui comigo porque esses 30 minutos pela manhã com certeza vai fazer o diferencial aí no seu dia. Bom, antes da gente começar, eu recomendo que vocês avisem seus amigos bancários, os amigos da agência, que a live está acontecendo. É só ir no aviãozinho aqui embaixo, mandar para eles, porque a ideia é praticar a inteligência colaborativa. Então, se você dissemina conhecimento, se você ajuda os seus colegas de trabalho também, a chance é que vocês, todos na agência tenham sucesso aí nesse mês de julho, que tá tão desafiador, não é mesmo? A gente sabe que tá um mês aí, alguns já estão performando melhor, outros ainda estão com algumas dificuldades, mas o importante é que vocês estão aí nutrindo a manhã de vocês com conhecimentos, com estratégias, para que vocês possam aí chegar no objetivo de vocês, que é entregar 100% das metas, né? Superar 100% das metas no banco. Bom, vocês me escutam bem? Dani, Jana, oi Jana, bom dia, tudo bem? Se vocês estiverem me escutando, só me dá o ok, o sim, para eu poder continuar. Quem está me vendo também no YouTube, se puder me dar um ok em relação ao meu áudio, e aí eu dou seguimento na live de hoje, do assunto, né, do tema. Bom, para quem está chegando e ainda não está sabendo, eu quero reforçar aqui o convite da Masterclass que vai acontecer semana que vem. Kelly, que Masterclass é essa? Que todo mundo está falando. É a Masterclass Bancários de Elite. Eu vou revelar 7 técnicas de persuasão dos bancários que superam 100% das metas no banco. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, é só você ir no link que está na minha bio. O que é bio no Instagram? É a página principal. Lá vai ter um link com todas as informações para você participar. E o melhor, essa Masterclass é 100% gratuita. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia por nada esses dias, esses 3 dias de muito conhecimento, muito conteúdo. Eu tenho relatos de bancários que falam assim, Kelly, eu assisti uma aula, né, de um evento seu, uma masterclass, um workshop, apliquei e comecei já a ter resultados. Então, se você quer ter bons resultados, façam a sua inscrição, ok? Combinado? Bom, ontem, para quem está acompanhando aqui as minhas lives diárias, que eu estou fazendo live de manhã e live à noite, ontem, infelizmente, eu não pude entrar ao vivo. Ontem a movimentação aqui em casa foi um pouco corrida. Meu filho de 11 anos, ele testou positivo para Covid, então, e ele estava bem mal, já muita tosse, febre alta. Eu cheguei aqui ontem à tarde, ele estava com 39,5, então eu corri com ele para o hospital para fazer exames, raio-x, enfim, passei a noite lá no hospital, mas graças a Deus está tudo bem. Agora ele está em casa, né, com os acompanhamentos. Hoje eu vou fazer o teste também que o médico pediu para ver se eu estou com Covid ou não. Apesar de ter tido muito contato com ele, né, espero que não, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Aqui quando criança, né, quando a gente está ruim, para quem é mãe, pai, a gente fala, não, a gente tá mal, mas tá tudo bem. Agora, quando esses bichinhos ficam doentes ou você sabe de uma notícia dessa, acaba abalando aí bastante, tá bom? Mas vamos continuar que agora tá tudo bem. Família em primeiro lugar, por isso eu não pude fazer a live ontem, tá bom? Ontem eu estava no hospital com o meu filho. Vamos começar, bancários? Já chamaram os seus amigos, já avisaram que vai estar ao vivo. Eu vou falar sobre o tema da live hoje o poder da pergunta, arma poderosa para bancários, ok?
Bancários, muitas pessoas acham que vender é só falar, né? Falar, né? E os bancários mais eficazes que eu conheço são bancários que sabem o quê? Ouvir. É muito mais importante você ouvir do que falar, né? Ouvir é a parte mais importante do seu trabalho. As pessoas acreditam que quanto mais você fala, mais você tenta convencer, quanto mais você fala, mais você precisa estar em contato com a pessoa, trocando ideia, trocando informações para conseguir vender. Mas essa não é uma verdade absoluta, tá? Então, saber fazer perguntas é uma arte, ok, bancário? Você pode embutir dentro da sua pergunta um pedido ou uma afirmação, né? Então você pode colocar algumas mensagens aí quando você faz algumas perguntas ou diz alguma coisa, para não ficar aquela coisa direta, sabe? Quando a pessoa se sente invadida, o cliente se sente invadido quando você faz uma pergunta para ele e aí ele acaba se esquivando. Eu vou falar disso também, então por isso que é importante vocês entenderem, pegarem essa live do começo ao fim e já aí, se você puder anotando alguns insights que você vai ter, é importante também, não confie na sua memória. Muitas vezes, eu, por exemplo, eu vou treinar, vou para academia, aí eu tô fazendo esteira, eu vou ouvir um podcast ou vou ouvir uma aula de alguém que eu sigo ou algum mentor. Eu não consigo ficar ouvindo, me dá um desespero, porque ele fala alguma coisa, aí eu quero anotar, aí eu tenho um insight, não tem como eu parar, descer da esteira e anotar. Então, quem tiver, claro, a oportunidade de anotar, é importante, porque os insights que vocês vão tendo aí no decorrer da live, ok? Bom, muitas vezes, quando a gente pergunta algo, a gente não está, na realidade, fazendo um questionamento em si, né? Nós estamos embutindo aí perguntas, mensagens no meio da sua frase. Por exemplo, quando eu falo, vou pegar o caso do Léo, né? Opa! Gente, minha conexão caiu aqui no YouTube. Acho que agora eu voltei. Pessoal do YouTube, voltando. Quando eu falo assim pro meu filho, o Léo, né? Eu falo assim, Léo, o que você acha de você arrumar o quarto, né? Na verdade, eu não tô falando assim, Leonardo, vai arrumar o quarto. É uma pergunta que eu estou induzindo ele a tomar uma ação, né? Léo, o que você acha de arrumar o seu quarto? Certo? Eu estou fazendo o que nesse momento? Eu estou fazendo um pedido usando uma pergunta para isso. Quando o seu gestor fala assim para você, bancário, que tal você me entregar esse relatório de produção até às 17? Percebe? Existe um pedido embutido ali na sua pergunta. E não necessariamente você está fazendo algo direto para a pessoa, encurralando a pessoa a responder algo e deixando ela desconfortável. Existem maneiras de você conduzir, né, uma pergunta, uma negociação a seu favor. Sem que você use as mesmas frases, as mesmas palavras, as mesmas ideias, né? Observa, bancário, observa isso, bancária, que essas perguntas estão embutidas ordens, estão embutidas pedidos, né? E não e mais nenhum questionamento de fato, né? Quando eu falo assim, que tal entregar esse relatório de produção antes das 17? Tá? Então tem um pedido aí embutido na pergunta. E é possível também, bancário, você disfarçar algumas perguntas em afirmações. Isso é ótimo para quem trabalha com vendas. Se você sacar isso, você vai perceber como a sua venda, como você vai poder ser muito mais persuasivo sem ser invasivo, vender sem parecer que está vendendo, tá? Por exemplo, se você oferece um seguro de vida, né, e o cliente fala não para você, você não tem que dizer, mas por quê? Né? Por que você não quer fechar o seguro de vida? Quando eu falo de perguntas inteligentes, perguntas persuasivas, o porquê não funciona muito.
tá? Porque as pessoas têm as crenças dela e ela vai falar para você o que tá mais fácil, por isso que vocês escutam muitas objeções. Então, se um cliente falar para você não para o seguro de vida, você pode dizer o quê? Olha, fulano, eu ficaria curiosa, né, de saber o que impede um bom pai de família a fazer um seguro de vida. O que impede um bom pai de família, assim como eu sei que você de contratar esse seguro de vida. Então, nessa sua frase, você está fazendo uma pergunta, percebe? Mas é em tom de afirmação. Eu vou dar outro exemplo aqui para você, para consórcio, né? O cliente deu uma negativa e aí você fala, não quero, ou por motivo X, ou por motivo Y, e você pode dizer, olha fulano, eu ficaria muito feliz, né, em saber como eu posso te ajudar a realizar o sonho de ter uma casa no litoral. Por quê? Isso você chegou nesse nível de conversa com ele, que ele sabe que ele quer ter uma casa no litoral, por exemplo. Por quê? Porque você lá já conversou com ele lá atrás, né? Criou rapport, criou conexão. Então, quando você faz uma afirmação como essa, isso é uma frase persuasiva. Porque você faz uma afirmação, né, com uma pergunta embutida que a pessoa seria indelicada em não responder. Quando você conduz a negociação dessa maneira, a chance do cliente te falar realmente a verdade, o que está acontecendo, e não vir com desculpas prontas, não, tem que falar com meu marido, não, aumenta. O cliente começa a abrir o coração dele para você, porque você foi muito honesta na sua afirmação com uma pergunta embutida, né? Você poderia dizer, por exemplo, para capitalização, tá lá, José, tudo bom? Tudo bom. Aí você oferece, não, vou fazer uma sorte aqui, um pique, uma fezinha, isso, aquilo. Cada banco tem o seu nome da capitalização, né? E aí você sabe, você trabalha numa agência no centro, você vê todo dia o seu José pra lá e pra cá e para na lotérica e faz isso e bate perna pra isso, pra aquilo, conta que já comprou telecena. Você pode dizer, olha, eu ficaria surpresa em saber, José, uma pessoa como você, que adora fazer uma fezinha, não quer fazer uma fezinha aqui com a gente no banco, né? Então, são maneiras de você conduzir uma negociação, são frases de fechamento que induz a pessoa a te dar uma resposta muito mais sincera, muito mais honesta. Porque quando você faz a oferta direto para o seu cliente, sem aterrizar, não elaborar uma pergunta em tom de afirmação, é muito mais fácil o cliente responder para você o que é comum, né? A sensação que eu tenho quando eu trabalhava no banco, eu tinha a sensação de que o cliente ele já vinha com uma pastinha debaixo do braço com as principais objeções, assim, só esperando eu tentar oferecer algo e ele ia folhear e falava assim, hoje eu vou falar essa daqui, hoje eu vou falar essa daqui, né? Porque os clientes já estão munidos, eles não querem que ninguém venda nada para eles. Se você conseguir conduzir a negociação de forma que faça sentido na cabeça do cliente, que você possa perguntar a mesma coisa ou afirmar a mesma coisa, porém de maneiras diferentes, você vai perceber o seu resultado aumentar. Você vai perceber que você vai falar assim, poxa, não é que funcionou? Não é que é mesmo? Bancária, é impressionante. Não só da equipe, né, que eu treinei quando trabalhava no mercado financeiro, mas também outras equipes de empresas, porque eu saí do banco para empreender. Eu montei a minha consultoria comercial. Então, todas as técnicas de vendas que eu usei no banco, tudo que eu estudei, eu aprimorei e fui prestar serviços para reestruturar a área comercial de outros segmentos. E quando eu fazia a reestruturação, e aí as meninas, os rapazes começavam a usar, eles falavam, Kelly, não é que deu certo? Kelly, nossa, eu usei uma vez, peguei mais segurança, comecei a usar a frase de novo, a frase de fechamento. Perceba, bancária, que não é a frase só em si, né? Você não vai, de repente, soltar uma frase persuasiva sem nenhum sentido. Não, ela precisa estar encaixada dentro de um contexto. Sabe no jogo de futebol, ele tem, eu não entendo muito de futebol, mas o básico eu sei.
tá? Que tem as posições, tem o atacante, tem o centroavante, tem a defesa, né? Tem o goleiro. O atacante, ele fica lá na posição dele esperando a oportunidade de fazer o gol. Nem toda bola que ele chuta é gol. Ele fica encontrando o quê? A todo momento, as melhores oportunidades, os melhores ângulos, a melhor bola passada, a melhor abertura da defesa do time oposto. Então, assim como um jogador de futebol que trabalha lá no ataque, você precisa estar preparado, né? Com as antenas ligadas para saber o momento certo que você vai encaixar essas frases que eu estou falando para vocês, tá? Você pode encaixar, por exemplo, algumas perguntas para consignado. Você pode dizer, olha fulano, às vezes eu me pergunto, né? O cliente, você falou, olha, tem uma margem aqui disponível, o cara, não quero entrar em dívida, não quero dinheiro agora, não estou precisando de dinheiro. E aí você pode encaixar nas perguntas as afirmações, como por exemplo, fulano, às vezes eu me pergunto, né, como uma pessoa com 10 mil disponível hoje, né, para poder pegar pagando o menor juros do mercado, não está utilizando. Eu fico preocupada, porque se fosse eu já estaria, sabe onde? Fernando de Noronha, nossa, meu sonho é conhecer Noronha. E aí, ou se não, olha, se eu tivesse esse 10 mil disponível de margem aqui, com essa linha, com essa taxa de juros, eu já teria reformado a minha casa. Nossa, minha casa, eu tenho um final do ano agora, se Deus quiser, todo mundo vai estar vacinado, e aí eu vou poder fazer um Natal na minha casa. Então você coloca afirmações, você trabalha, tá a todo momento trabalhando com uma técnica que chama de backtracking, que é a todo momento você trazer o cliente para a sua negociação, ir e voltar, não deixar a sua oferta virar um monólogo e encaixar técnicas e perguntas persuasivas. Se você faz a sua oferta, aquele batidão, aquela mesma assunto, aquela mesma oferta, os seus resultados não aparecem bancários. Vocês não conseguem ter algo direcionado, você não consegue ser efetivo nas suas vendas. Ok? Robson tá falando sobre uma live só para consignado. Eu vou elaborar sim, vou estudar algo para já estar fazendo para esse produto. Tá bom, Robson? Eu não sei o que aconteceu, deixa eu só ver se está conectado no YouTube. Eu não sei porquê, mas desconectou. Não sei se está gravando também, tá? E bancário, o que eu vou falar agora também é muito importante, presta atenção. Uma forma de você fazer algumas afirmações. O YouTube não está funcionando, né? Eu duro é que se eu encerrar aqui a transmissão... não sei, aqui eu vou ter que sair... Deu ruim aqui. Bom, pelo menos o Instagram tá funcionando. Bom, vamos sim, eu vou separar, no meio das lives, vou abordar alguns temas como investimentos, consignados, que são outros produtos também, que vocês aí têm metas, né? O importante tanto para consignado quanto para investimentos, separar, eu acho que mais importante que a abordagem entender o perfil do cliente, se aquele cliente tem perfil para determinado produto, né? Então, se você fizer esse planejamento, aí você vai para um passo 2 do seu planejamento, estruturar a sua oferta, como você vai fazer o planejamento da sua abordagem, tá? E aí depois, existem 3 fases, né? O planejamento de cliente, que você precisa saber para quem que você vai ligar, para quem que você vai ofertar. Isso para telefone, você consegue fazer esse planejamento com mais calma. E se você tiver pessoalmente, você tem que determinar, por exemplo, um perfil para cliente que você sabe, para você ir treinando, para você ir ficando bom nisso. Que bateu lá, sentou na sua frente para resolver qualquer problema e você viu que aquele cliente é daquele perfil, você, é aqui que eu vou usar aquele script que eu elaborei. Eu vou me conectar com a pessoa daquela forma que eu já me estruturei.
Por isso que é importante, bancário, olha, a grande maioria das pessoas são visuais. O que é visuais? Falando um pouco de PNL para vocês. Pessoas visuais são que precisam, elas têm um melhor entendimento quando estão visualizando. Tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são sinestésicas. O que são pessoas auditivas? São pessoas que têm um melhor entendimento quando está escutando. Já reparou? É muito simples descobrir se a pessoa é auditiva ou visual. Quando você está conversando com uma pessoa e essa pessoa fica assim para você: escuta, você sabe tal coisa? Escuta, você já viu aquilo? Porque a escuta é algo importante para ela. Então ela põe para fora. Quando ela vai falar, ela quer entendimento, ela fala para a pessoa: escuta, fulano, escuta, ciclano. Quem é visual, no meio de uma conversa tá assim: olha, fulano, viu, fulano, né? Então isso é PNL. Então se você tenta descobrir, se você fala muito viu, olha, ou se você fala escuta, é a forma que você tem de absorver conhecimento, ok? Então é importante, bancário, você, se você for visual, escrever a estrutura que você vai conversar com o cliente. Como assim, Kelly? Quais são os gatilhos de vendas? Olha, aqui eu sempre que vem esse perfil aqui de cliente, profissionais, cliente que tem investimento. Cliente que tem investimento, eu sei que está sem seguro de vida, eu vou falar do seguro de vida, mas como uma questão de, não sei se ele sabe que o investimento que ele tem aqui com o banco, se acontecer alguma coisa, a dona Maria, que é a esposa dele, não vai poder mexer nos investimentos dele. Muito provavelmente ele acha que pode. Então bateu aqui na minha mesa, é casado e tem investimento e está sem seguro, eu vou usar essa abordagem. E você anota, estrutura isso na sua cabeça, senão você esquece. Então isso é um perfil para investimentos, ok? Consignado, vamos falar aqui de consignado. Você tá lá, sabe que a pessoa tem margem, né? Tem um dinheirinho disponível e tá devendo, tá todo enrolado lá no cheque especial. E às vezes a pessoa não sabe fazer conta, ela não entende. O que é óbvio para você, bancário, às vezes não é óbvio para os seus clientes, ok? E aí ele não sabe. Então, é um perfil de cliente. Aí você vai com uma abordagem e escreve a abordagem que você vai usar. É importante você ter isso mapeado, porque senão você entra no vucu-vucu do dia a dia e você acaba se perdendo. Então, estrutura, tá? Estrutura a sua oferta, anota para você não se perder, tá bom? Voltando aqui ao tema de perguntas persuasivas e como você pode colocar afirmações em formas de pergunta. Então, o que eu tô dizendo aqui, falando para vocês, que eu falei lá no começo, eu dei algumas dicas de perguntas persuasivas e agora eu estou falando sobre o quê? Agora eu estou falando de maneiras de você fazer afirmações e colocar uma pergunta embutida nisso tudo, tá? Kelly, ficou confuso? Ficou confuso? Vou explicar melhor isso para vocês. Vou dar um exemplo, eu lembrei de um exemplo bem que todo mundo vai sacar. Né? A gente eu falo muito de analogia, eu faço analogias para vocês entenderem o que eu quero dizer. Lembra quando vocês eram lá adolescentes, lá na escola, né, que vocês paqueravam bastante? E aí eu lembro que os meninos, né, queriam saber se eu tinha namorado. Eles queriam saber, mas eles não viam assim: ai, Kelly, você tem namorado? Né? Por quê? Minha resposta era sempre assim: tenho, né? Porque você não quer papo com o menino, ou não era uma verdade. A pessoa fazia uma pergunta, percebe? Olha, esse exemplo é ótimo. Quando você faz uma pergunta fechada, o que é uma pergunta fechada? É aquela pergunta que a pessoa só pode responder sim ou não para você. Né? Não tem outra alternativa para a pessoa responder. Então, quando o menininho ia lá e falava: Kelly, você tem namorado? Eu podia dizer sim ou não. Tava fácil. Poderia mentir para ele. Então, quando você faz uma pergunta para o seu cliente, uma pergunta fechada, onde você só dá a opção dele sim ou não, o assunto acaba por ali. Por isso que é importante trabalhar com perguntas abertas, né? E é diferente. Imagina só, o menininho quer saber se eu tinha namorado, né? Ele não ia fazer essa pergunta direta. Como que ele poderia fazer essa pergunta? Ele dizia assim: quer? Ele falava: olha, será
que seu namorado vai ficar bravo se eu te mandar uma mensagem hoje à noite? Aí eu falava, mas eu nem tenho namorado, percebe? Pode mandar, é uma pergunta aberta, né? É uma pergunta mais ampla, que dá a possibilidade da pessoa responder o que você quer ouvir. Trazendo isso para a realidade do banco, da sua realidade, dia a dia, né? Vamos imaginar que você está negociando com um cliente crédito e você quer saber qual que é a taxa que o cliente tem lá para saber se você consegue cobrir ou não, né? Ou se não, seguro, ou que são produtos que se encaixam mais, né? Você pode dizer, né? O cliente fala, não, eu estou fazendo umas cotações aí de crédito, né? Aí você pode dizer, olha, eu duvido que o lugar que você está cotando, o banco que você está cotando, fez condições melhores que a minha. Aí o cliente vai falar assim, fez sim, ó, sabe por quê? A sua parcela tá dando tanto, a lá do meu banco tá dando R$370, a sua tá dando 400. Aí você, opa, percebe que você questionou a pessoa de uma maneira diferente? Se você perguntar, tá, fulano, mas qual que é a taxa que você tem no seu banco hoje? No lugar que você está cotando. Qual que é a condição que a seguradora X está fazendo para você? O cliente já fez análise, viu que a do lugar que ele está cotando é melhor que a sua, ele nem vai se dar o desprazer de falar assim, não, lá é tal, tanto. Ele fala, não, para ele o assunto, para o cliente a conversa acaba por ali, né? Porque você está com uma condição maior do que ele tem. Qual é a forma de você descobrir isso? É perguntando direto, fazendo uma pergunta fechada, né, para ele? Isso daqui tá bom para você ou não? Tá mais alto? Tá mais barato? Tá mais caro? Não, você vai questioná-lo de uma maneira diferente, né? Falar assim, olha, eu sei que você tá cotando em outro banco, mas eu duvido, essa condição aqui é uma das melhores condições que eu tenho. O cliente vai olhar e falar, não é. Sabe por quê? Porque lá eu tenho tal coisa. Então, é maneira diferente de você conseguir informações. Você pode fazer isso é uma afirmação, né? Você percebe? É uma pergunta, você quer saber qual taxa o cliente tem lá. Qual condição do seguro aquela seguradora fez para ele. Qual condição de consórcio que ele está fazendo lá naquela empresa. Só que você não vai perguntar direto qual que é a condição que ele tem. Você vai instigar, fazer uma afirmação para que aquele cliente diga o que você quer ouvir, né? Fulano, eu duvido. Isso aqui você não vai encontrar em nenhum lugar, ó. X parcelas de tantos reais. O cliente vai olhar e falar assim, não encontro. Sabe por quê? Porque eu tenho lá tal coisa. Percebe? O poder, o tema dessa live é o poder da pergunta. A pergunta ela pode ser direta, né? Você pode mandar, que eu não recomendo muito, e você pode fazer algumas afirmações, né? Ou em forma de pergunta, ou só afirmação em si já tá ótimo. A pessoa você já vai conseguir mandar a sua mensagem. Percebe? Bancários, vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo nessa questão das perguntas? Que tem perguntas que você pode fazer em formas de afirmação e perguntas que você pode... conduzir a negociação. Porque o que é a persuasão? Gente, muita gente fala assim, Kelly, eu quero ser mais persuasivo. Qual que é a palavra mágica que eu vou dizer para a pessoa? Não existe uma palavra mágica. Existe uma maneira de você conduzir uma pessoa para uma linha de raciocínio. Não é eu vou persuadir você, fecha o olho, vendi. Não, você vai conduzindo a sua negociação, tá? O que vai direcionar o seu atendimento, né? Quando você estiver atendendo o cliente, qual que é a habilidade de um bancário de elite? É transformar o atendimento em vendas, né? Então você vai direcionar o seu atendimento para uma necessidade do cliente e direcionar para uma venda, tá? A Ellen colocou, eu já fiz isso e o seguro no concorrente ficou melhor. Até tentei desconto para ficar igual ou melhor, mas não consegui. Como trazer o meu cliente para mim e fechar o meu negócio? Sim,
Você pode, sempre que você for trabalhar com vendas, você tem que sempre ter uma carta na manga, tá? Tem alguns estudos que você não pode já dizer tudo, porque não só questão de preço, às vezes realmente o preço, né, o banco trabalha com uma tabela e o outro tem uma tabela melhor que a sua. Mas tratando de correntistas, banco, por exemplo, o Itaú tem algum clube lá de vantagens, eu esqueci o nome, eu estive até conversando com uma aluna, mas você consegue, por exemplo, olha, tudo bem, eu não essa diferença aqui de R$5 na parcela, né, se não for algo tão gritante, mas eu consigo aqui oferecer, colocar um seguro residencial, enfim, você consegue atrelar, porque o cliente ele tem a necessidade de saber que está ganhando alguma coisa. Então é uma arma poderosa também, essa questão de ganhar. Tanto ganhar quanto perder são sentimentos muito intensos. Então você tem que verificar no seu banco a possibilidade de você fazer algo para ele que realmente agregue valor, né? Não aquele brinde, sabe aquela... Você fala assim, ganhou um brinde, um quê? Um boné. Boné pra mim, eu não uso boné, pra que eu vou querer um boné, né? Ganhou um chaveiro pro seu carro, legal, minha chave do carro não vai chaveiro, não tem como colocar chaveiro na chave do carro, então tem que ser realmente algo que agrega valor, e não só questão de preço, tá, bancário, porque esses dias eu até contei uma história que relacionamento conta muito, né? Você pode dizer, eu não sei qual é o banco que você trabalha, qual que é o banco que você trabalha, Ellen? Você tem a questão do relacionamento também, né? Muita gente fala assim, eu vou fechar lá com outra empresa, falo, mas olha, você tem um relacionamento aqui com o banco, né? Você tem um histórico, você aqui, eu consigo condições diferentes para você, quando você precisa, né, de alguma coisa. Eu, por exemplo, já aconteceu de eu ter meu cartão bloqueado, eu tô no supermercado, 8 horas da noite, meu cartão bloqueia, e a minha gerente, eu mandei um WhatsApp para ela, não, Kelly, faz isso, essa rota do Internet Bank. Então, existe todo um diferencial de atendimento que você pode oferecer também, tá? Deixa eu voltar aqui, se eu não me perdi nas perguntas. Bom, sacaram essa questão da pergunta persuasiva e colocar afirmações no meio das suas perguntas, ok? Então, o que vai direcionar o seu cliente para uma venda, o que vai direcionar o seu fechamento, não são perguntas com porquê. O porquê é uma das junções aí mais menos usual para quem trabalha com vendas. Você sempre tem que questionar o seu cliente com como, onde, quando, quem, o que. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Ao invés de você já falar assim, olha, eu tenho uma oferta especial para você. Bancários, não usa isso. Olha, eu tenho uma oferta especial para você. Eu não sei, eu tenho um ranço com esse negócio, porque como assim oferta especial para mim? Tô parecendo que eu tô assistindo televisão e passa uma propaganda das Casas Bahia e fala, olha, tem uma oferta especial hoje para vocês. Você já tá manjado, as pessoas não querem escutar isso. Sabe que depois dessa oferta especial vai vir algo que não é assim tão especial. Então, vamos imaginar que você vai falar de consórcio com o seu cliente. Você não vai falar assim, olha, eu tenho uma oportunidade aqui de uma carta de crédito para um grupo que está em andamento, muito legal, olha, quer ouvir a pessoa? Não, porque sabe que você vai vender alguma coisa para ela. As pessoas fogem de vendedores, as pessoas não querem que ninguém venda nada para elas, né? Então, o que você pode falar para o seu cliente, fazer algumas afirmações, é do tipo, olha, Carlos, como você acredita que você pode aumentar o seu patrimônio nos próximos anos? Como, né? A pessoa vai falar, ixi, é difícil, viu? De falar que tá complicado, uma pessoa assalariada como eu. Aí você pode conduzir, dizer, olha, se eu te disser que eu posso te ajudar a economizar 10 anos na sua vida, você acreditaria em mim? Aí a pessoa tá, como assim economizar 10 anos? Você emenda uma outra pergunta. Se eu te disser, fulano, que eu posso te ajudar a aumentar o seu patrimônio, que você levaria 20 anos, eu posso reduzir esse prazo drasticamente para 10 anos, você acreditaria em mim? Aí a pessoa ainda tá assim, mas como? Aí você, olha, deixa eu te explicar aqui.
Aí você explica um consórcio, né? Não vai já consórcio para a pessoa. Claro que não. Existe abordagem, existem jeitos bonitinhos de você chegar, falar de um produto. Não é o cliente sentou lá na sua mesa, sei lá, aquele arroz com feijão. Ai, gente, preciso vender, hoje é dia de consórcio, né? Ai, meu Deus do céu. Então, fulano, olha, você já tem imóvel? Ah, tá. Então, é porque o banco tá com uma condição aqui diferenciada para você que é correntista e para fazer para esse grupo aqui, olha, eu fiz uma conta. Não, gente, tá, é demodê demais usar esse tipo de abordagem, tá? É fora de moda, não usa, é cafona, tá bom? Eu, pelo menos, é engraçado que quando eu estou, quando alguém tenta vender algo para mim, eu estou a todo momento analisando a pessoa. Eu fico imaginando igual psicólogo, né? Quem é psicólogo? Quando a pessoa tá falando, eu tenho amigas que são psicólogas, eu fico assim, por que você tá fazendo essa cara? Você tá me analisando? Eu já começo a ficar incomodada em conversar com elas. E quando eu saio também e alguém tenta me vender alguma coisa, eu fico analisando a abordagem de como a pessoa está tentando me vender algo. E eu sempre dou feedback. Até mesmo para a menina da Claro, esses dias eu dei um feedback para ela. Eu falei assim, olha, porque a todo momento eu estou ligada nisso, né? É algo que eu respiro, eu acordo falando disso, eu trabalho falando disso, eu durmo pensando nisso. E se você trabalha com vendas no banco, você tem que estar respirando isso a todo momento também, criando estratégias, né? Poxa, como é que eu posso ser mais persuasiva? Por que aquele cliente me falou não? E tá com a cabecinha a todo momento, tá, como eu posso, entendeu? E aí, bancário, eu dei um exemplo para consórcio, né? Lembra que eu disse? Recapitulando, as perguntas que movem o mundo, tá? As perguntas que vão te ajudar a ir para um próximo nível aí com seus clientes no banco, são perguntas que você encaixa quem, como, quando, onde e não por quê, tá? Apesar de ser, muita gente acha que são as respostas que movem o mundo, mas não. Posso garantir que são as perguntas. Então, para consórcio, eu disse aqui para vocês como que vocês podem usar, né? Vocês já aprenderam aqui agora como fazer uma abordagem. Me perguntaram agora há pouco uma abordagem para consórcio. Kelly, como eu começo uma abordagem de consórcio, né? Então, é falando de consórcio? Não. É fazendo perguntas, conduzindo o seu cliente para aquilo que você quer ouvir, né? Como você acredita, fulano, que você pode... Hoje você tem 2 filhos, né? O Léo e a Mari, que legal. E você, hoje de patrimônio, né? O que você tem hoje? O que você construiu? Você tá aí com 40 anos, legal, tô vendo aqui que você tem um carro, tá quitado? Que ótimo, excelente. Bom, como que você acredita que você pode aumentar o seu patrimônio aí para os próximos anos e garantir aí uma estrutura familiar para os seus filhos, né? É diferente, tá? Você está questionando. Então, vou falar sobre crédito, como que você pode fazer uma abordagem de crédito sem oferecer, né? Dinheiro é assim, bancário, dinheiro é assim. Ninguém quer comprar, quem tem dinheiro não quer comprar dinheiro e pagar mais caro. Não existe isso, né? Fala assim, eu tenho dinheiro na conta, tá tudo em ordem, e agora eu quero comprar dinheiro porque eu quero pagar uns juros aí, eu gosto. Não, claro que não, né? Então, para crédito, então você pode perguntar, se você tiver já no engajamento, em rapport com o seu cliente, fala assim, fulano, e aí, já tomou vacina? Não tomou? Como é que tá, né? Onde você pretende passar o ano novo aí após a pandemia, né? Quem sabe, tá todo mundo vacinado. Você tem vontade? Você tem sonho em viajar para algum lugar? E a pessoa vai falar, eu sempre tive vontade de conhecer tal lugar. Legal. Se eu te disser que eu posso te ajudar a realizar esse sonho de uma maneira inteligente e programada, você acreditaria em mim? Pessoal, como assim? E aí você entra na oferta de um crédito, tem consórcio para viagem, tem um monte de coisa. Aí você encaixa aí o produto que você precisa vender, tá? Quando você for falar sobre seguro, estão me perguntando aqui, Kelly, seguro, como fazer abordagem de seguro? Você, em conversa com o seu cliente, você pode perguntar, falar para ele, fala, poxa, quem são as pessoas mais importantes na sua vida hoje, fulano? A pessoa vai falar, meus filhos, né? Você já detectou ali, né, que é um perfil, um potencial cliente para seguro. E também
Vamos imaginar, você vê que lá no cliente tem seguro de carro, mas o cara não tem seguro de vida. E aí você pergunta para ele, né? Fala assim, poxa, eu tô vendo aqui, fulano, que você... seu carro tá segurado aqui, mas não tem seguro de vida. Você tem algum seguro de vida? Não, não tenho. Poxa, eu fiquei surpresa, tô até te ligando, porque eu não imagino que o carro seja mais importante que a sua família, né? Por isso que eu achei até estranho, falei, deixa eu ligar e confirmar mesmo. Você coloca até o cliente numa situação de reflexão. Ele fala, nossa, é verdade. Eu protejo o meu carro, tenho seguro do carro, mas eu não tenho seguro da máquina de fazer dinheiro em casa, eu sou provedor de família, né? Você pode dizer para o seu cliente, fala, se você tivesse uma máquina de fazer dinheiro, você não colocaria essa máquina no seguro? Né? Se acontece, se ela quebra, e se um parafuso, né, ela pode nunca mais funcionar, porque a gente está falando de morte, né? Mas ela pode, um parafuso cair aí, ela não funcionar direito mais e não produzir a mesma quantidade de dinheiro. E aí, você não iria fazer um seguro para essa sua máquina? Né? Então, são formas de você... eu não gosto muito de uma abordagem, principalmente para seguro de vida, de abordagem muito como é que eu posso dizer, pesada, sabe? Que a pessoa sai de lá até machucar. Dá certo, tá? Não tô falando que dá certo, não. É só estilo de abordagem. Porque eu não gosto de deixar a pessoa mal. Eu não gosto de fazer com que ela se sinta pressionada a fechar um negócio ali comigo com uma coisa muito pesada que eu falei pra ela. É claro que às vezes alguns clientes precisam de uns chacoalhões, né? Você fala, se liga, né? Acorda. Mas existem maneiras de você ser mais sutil, né? Você ir como uma consultoria financeira. Por falar em consultoria financeira, ontem eu ia fazer uma live com o Gabriel e acabou não dando certo, mas eu vou reagendar para essa semana. Quem que é o Gabriel? O Gabriel é um profissional certificado, CFP, e ele hoje trabalha ele forma planejadores financeiros, né? Ele tem um curso lá de planejadores financeiros e eu achei muito bacana o trabalho dele, porque eu acredito muito que é uma futura profissão dos bancários também, né? Os bancários, eles podem, com uma certificação, se você tiver um CEA, você vai trabalhar com investimentos, como um agente autônomo e também como um planejador financeiro. Se você tem profissionais que cobram aí uma consulta só para você conversar com ele, para falar assim, entendi a sua situação, vou elaborar um plano aqui. R$400 numa consulta é algo que você pode monetizar o seu conhecimento. Tudo aquilo que você faz com os seus clientes, né? Olha, orientando para determinado produto, orientando para determinadas decisões para aquisição de patrimônio, você pode trabalhar como um consultor disso, como um planejador financeiro. A bancária tem um mar de possibilidades de se trabalhar, né? Vocês não podem ficar tão presos ao banco. Olha, eu conheço bancário que saíram da instituição privada que trabalhavam, foram trabalhar com seguro, corretora de seguro, estão ganhando muito bem com isso, estão ganhando 10, 15 mil reais por mês, tá? Consegue, que é aquilo, é uma média. Quando você empreende, por que eu percebo que tem muitos bancários que acabam travando na hora de empreender, na hora de sair do banco e trabalhar como PJ? Porque você está acostumado, o empresário, quem trabalha por conta, fala assim, minha média salarial, eu tenho uma média. Durante um ano, você pega tudo que você ganhou no ano e divide por mês para tirar uma média mensal. Mas a grande sacada é que tem mês que você vai explodir, tem mês que você não vai, mas existe aí uma constância. Então, é desapegar um pouco dessa questão CLT, né, do movimento da forma de contratação seletista e entender que você pode, sim, monetizar o seu conhecimento. Tudo que você faz no banco hoje, você pode prestar serviço para alguém. Para você ter uma ideia, eu estava conversando com o Ronaldo, ele até falou isso em live, que tem algumas empresas, eu não sei se foi a Copenhagen ou a Cacau Show, era alguma empresa aí de chocolate. Eu só lembro que é de chocolate, porque quando ele falou de chocolate, eu falei, opa! Mas existe uma profissão chamada relação com o investidor, RI, né? Relação com investidores. Que essas grandes empresas estão pegando profissionais do mercado financeiro e colocando em indústrias de varejo, empresas. Por quê? Para ter um relacionamento com os bancos.
Porque ali o financeiro, né, sempre tem uma pessoa do financeiro que negocia com os bancos, que está em contato com o banco. E se não é uma pessoa de mercado que conhece, né, sobre investimentos, sobre produtos bancários, às vezes o gerente pode acabar conduzindo ali uma negociação que é interessante para ela, para a conta dela, e não ser bom para a empresa. Então, essas empresas estão contratando pessoas, existe uma profissão que está em alta, né, segundo o Ronaldo, de pessoas de empresas que estão contratando esse perfil profissional. Então, a ideia que eu quero passar aqui para vocês eu falei aqui sobre perguntas persuasivas, né? Vocês devem estar assim, vou anotar essa daqui, vou falar essa daqui. Ótimo, é para usar, não é para ficar com obesidade mental, com um monte de coisa na cabeça e não deixar o negócio fluir e não fazer não colocar em prática. Vocês precisam colocar em prática tudo que vocês aprendem. Mas a essência que eu quero passar para vocês é muito maior que isso, é muito maior que uma frase, que uma palavrinha. Por quê? Porque se você saca esse lance de persuasão, de perguntas persuasivas, de como conduzir uma negociação, você não se limita, tá? Quando eu saí do banco, eu tinha habilidade para trabalhar com vendas com qualquer segmento, porque a essência da venda eu peguei. Então você pode adaptar as técnicas que eu ensino aqui, você pode adaptar para o seu negócio, para aquilo que você trabalha. Kelly, as suas técnicas servem para PJ? Claro que serve. Óbvio que serve. Por quê? Porque você não fala com o CNPJ, você está a todo momento falando com o CPF, com pessoas. E as técnicas, as pessoas funcionam, somos fisiologicamente e biologicamente parecidos. Então, a mesma forma, o processo decisório na minha cabeça é comum, né, nas pessoas. Você só precisa encaixar e entender o perfil da pessoa que você está negociando. Kelly, mas eu trabalho com alta renda, as técnicas servem para mim? Claro que servem, né? As pessoas têm as mesmas motivações, as pessoas funcionam do mesmo jeito, elas tomam decisões na dor ou para aliviar uma dor ou para conquistar um prazer. Então, se você entende disso, não importa se você trabalha com uma carteira alta renda, ou se você trabalha com o povão, ou se você trabalha numa promotora de crédito, ou se você trabalha numa financeira, enfim, as técnicas servem para todos. Se você tiver a habilidade de encaixar, pegar o conceito da técnica que eu estou passando aqui. Qual que é o conceito? Gente, eu estou revelando ouro para vocês. Isso daqui que eu estou dizendo, o seu gestor não vai dizer para você, tá? O curso geralzão de vendas que você vai fazer não vai te dar esse detalhe. Esse curso de coach não vai falar isso para você, porque você precisa vender. Eu vejo que tem bancários que estão com a autoestima baixa, não estão performando bem no banco, não estão indo bem, estão com medo de perder um emprego. Eu vejo bancários que estão, sabe, com aquela sensação ruim de... vai trabalhar, sabe, quando vai começar o expediente, já dá aquele gelo, a pessoa não tá legal. Por quê? Porque ela não está conseguindo entregar aquilo que foi designado para ela, que é vender. E aí parece que quanto mais as coisas não vão dando certo, mais você entra em desespero, mais você entra na roda, sabe do quê? Da energia ruim, e aquilo não flui. O conhecimento é libertador. Quem tem conhecimento não tem medo de errar. Você só adquire conhecimento treinando, treinando e treinando. Não adianta você querer atalhos, pular. Eu vou pegar uma frasezinha aqui que a Kelly falou e você não tem uma base de vendas estruturada. Por isso que eu criei um método PLR. O que é o método PLR? Participação de lucros e resultados? Não é participação de lucros e resultados. Eu criei esse método e usei essas siglas para facilitar a sua memorização. Que o P significa planejar, o L significa liderar e o R significa reavaliar. Esses são os 3 elementos que você precisa para estruturar a sua ação comercial dentro do banco. E não tem como você pular sem o P e ir direto para o R, reavaliar. Você chega e fala assim,
final do mês, o que eu fiz de errado? Você não planejou? Você não liderou suas ações? Né? Então, volta lá no começo. Planejar, liderar e reavaliar. Para que serve um método? Tudo na vida é um método. Quando você vai fazer uma escola de inglês, você procura o quê? Aqui nós temos um método de ensino. Você quer aprender a dirigir? Olha, essa autoescola aqui tem uma metodologia para mulheres inseguras, né? A escola dos meus filhos, eu escolho como? Pela metodologia de ensino. É ângulo, é objetivo, é uma escola cristã, é uma metodologia. Se no banco você não seguir uma metodologia, fica difícil você atingir os seus resultados, tá? A Tati falou aqui, gente, não consegui. Poxa, que legal. Muito obrigada, Tati, pelo feedback. Eu fico muito feliz de poder aí pela manhã passar essa mensagem para que vocês comecem o dia muito bem, que vocês comecem o dia cheio de energia. Eu costumo dizer que uma dose de conhecimento e cafeína pela manhã é o que vai fazer a diferença no seu dia. Então, por isso que é importante vocês estarem aqui de manhã escutando algo positivo. E o que eu falo aqui, às vezes as pessoas falam dicas, eu costumo dizer que não são dicas, são intervenções positivas no seu conhecimento, tá? Porque dica, não, são intervenções positivas, tá? Intervenções positivas baseadas em quê? Em técnicas, em neurociência, em neurovendas, em gatilhos mentais, tá? Em estudos de caso, são tudo que eu usei durante os 10 anos trabalhando em área comercial de banco, eu trago aqui para vocês. São estudos de casos de alunos meus, né, do grupo do método PLR. Inclusive, para quem é meu aluno, nós temos um grupo fechado no WhatsApp, que eu até agora sempre que eu tenho um tempinho, eu dou o print e coloco aqui no Instagram. Porque ali você precisa estar, bancário, no meio de pessoas que estão na mesma vibe que você. Se você está aqui, né, temos aqui 60 pessoas que estão com o mesmo propósito, vocês estão espalhados pelo Brasil todo, são bancários do Brasil inteiro, em todo. Então, o que eu faço? Eu pego essas pessoas, quem entra no meu curso, quem entra na minha mentoria, eu coloco em contato todo mundo. E é incrível a sinergia que tem no grupo, de pessoas contando as conquistas, tirando dúvidas, de colaborando, de falando assim, gente, olha, eu tô usando essa técnica aqui, tá dando certo, olha, é uma collab, a gente fala que é a collab, que é a colaboração. Eu tenho até um campeonato, inclusive hoje, que é para quem é meu aluno, na aula de mentoria, no nosso encontro, às 20 horas, eu vou revelar o vencedor da collab, né? Que semanalmente a gente faz uma votação. Olha, todo mundo que colaborou no grupo, vocês votam. Eles mesmos votam na melhor colaboração, eles ajudam o colega, né? E aí, a collab vencedora ganha um prêmio. E é bem legal essa sinergia. Porque eu acredito, às vezes você que está me escutando... Oi, meu amor. Teve alguém que acordou aqui. Você que está me escutando, você é de uma cidade pequena, você não tem como interagir muito com algumas pessoas. E quem é bancário de elite tem a oportunidade de estar em contato com pessoas na mesma onda aí que vocês, tá? A mesma ideia. Então, saber fazer boas perguntas, estar conectado com pessoas que vão te levar para um próximo nível é o que você precisa aí para prosperar, né? E como eu falei para vocês, quem tá chegando agora, meu filho testou positivo ontem, por isso que eu não fiz a live, mas graças a Deus tá tudo bem, tirou o raio-x do pulmãozinho dele, tá limpinho. Então hoje eu tô trabalhando de casa, né? Eu tenho que ficar de olho, medindo a febre dele. E aí tem uma pessoinha aqui que acabou de acordar, né? Ô, meu amor. Vamos falar um oi aqui. Oi, aqui tá aqui. Oi, gente, acordei. Né, Mari? É isso aí, bancários. Bom, então o recado que eu tenho para dar para vocês também, se você ainda não fez a sua inscrição, tá? Na Masterclass Bancários de Elite, eu recomendo que você faça, porque vai acontecer semana que vem, dia 27, 28 e 29 de julho. Você vai às 20 horas, eu vou estar dando aula sobre técnicas de persuasão para consórcio
para seguro, né? E como contornar objeções. Então, se você gosta desse conteúdo, avise os seus amigos bancários, compartilhem com eles também o link para que eles possam se inscrever, porque vai ficar por pouco tempo no ar. Combinado? Bancários, muito obrigada, foi muito bom estar com vocês essa manhã. Hoje eu falei bastante, excedeu aí, tá 1 minuto para as 9 horas, mas a ideia é fazer com que vocês realmente cheguem no banco, comecem o seu expediente muito mais energizado com os insights que vocês tiraram aqui da live e coloquem em prática, tá? Não fiquem guardando isso para vocês. Ai, Kelly, eu usei essa argumentação, essa frase, não deu muito certo, saiu meio torto. Tudo bem, não tem problema nenhum. A prática, né, a repetição é a mãe da perfeição. Então, você precisa estar repetindo para que dê certo, tá bom? Gente, um bom dia, um dia abençoado, repleto aí de realizações profissionais para vocês e até a noite. Tchau, tchau!